Agradeço muito ao Sr. Dr. Vera Jardim e aos organizadores deste colóquio comemorativo dos 20 anos da nossa Nossa da Liberdade Religiosa a oportunidade de participar, ainda que deste modo, mas com muito gosto. E desenvolverei muito rapidamente 4 pontos. O primeiro é exatamente a efeméride, depois alguma coisa sobre o desenvolvimento e mais 2, um sobre as pessoas e as práticas. Sobre a efeméride, é justa que se celebre, porque nós às vezes esquecemos aqueles grandes ganhos que entretanto conseguimos como sociedade e como legislação, e é bom relembrar o que esta lei dispôs e tem conseguido manter para a nossa sociedade portuguesa, no pluralismo que ela hoje inclui, quer religioso, quer cultural. E esta plataforma que se conseguiu e que está vigente, e com resultados também muito positivos, foi efetivamente esforço de reflexão, de conjugação com a própria realidade portuguesa e é muito digna de ser comemorada. O segundo ponto tem a ver com esse tema do desenvolvimento. Nos anos 60, o Papa Paulo VI lançou aquele slogan de que o desenvolvimento é o novo nome da paz. E quando se fala em desenvolvimento, fala-se em desenvolvimento da sociedade no seu todo e de cada um dos seus componentes em particular, ou seja, nosso. É muito mais do que o simples crescimento, que é quantitativo sobretudo. O desenvolvimento tem a ver com todos os homens e com o homem todo, como também se diz. E bem, e foi um ganho este com a liberdade religiosa como é considerada agora, entre nós, infelizmente não no mundo em geral, mas foi um grande ganho porque representou um salto qualitativo na nossa maneira de estarmos uns com os outros, digamos, passando de sociedades de sobrevivência para sociedades de convivência. Nem todo o mundo conseguiu isto já. As sociedades de sobrevivência são aquelas em que a humanidade viveu na grandíssima maioria do seu percurso e em alguns locais ainda subsiste, que são sociedades que visam garantir, antes de mais, quer a subsistência material e física, quer até a defesa em relação aos grupos estranhos. Essas sociedades são geralmente muito sincréticas, muito agregadas e não permitem facilmente discrepâncias no que diz respeito ao pensamento religioso que seja, ou em geral. E por isso são sociedades muito monolíticas, muito confessionais também, no sentido assim mais preciso do termo. E nessas sociedades, quer antigamente, mesmo entre nós, recordemos o que era Portugal até à Revolução Liberal de 1820, mas ainda hoje, por esse mundo além, em algumas partes, essas sociedades não são sociedades propensas ao pluralismo nem à liberdade em geral e religiosa, concretamente. Pelo contrário, encontram no confessionalismo estrito a maneira de se garantirem, assim pensam, assim sentem, e por isso rejeitando as discrepâncias que possam aparecer. Sabemos disso, os exemplos históricos não faltam, nem precisaríamos sair aqui do nosso espaço português de antanho, mas hoje em dia, como também se verifica em muitas partes do mundo, ainda não se atingiu esse patamar propriamente de convivência, ultrapassando esses mecanismos e disposições típicos das sociedades de sobrevivência. Foi um processo difícil e é de desenvolvimento que se trata. Um processo que permitiu, em algumas sociedades, dar mais espaço à iniciativa pessoal, dar mais espaço à criatividade de cada um, dar mais espaço ao intercâmbio não só de mercadorias, mas também de ideias. Tudo isto foi a pouco e pouco avançando, mas, como digo, não é um ganho absoluto e generalizado. Conseguimos aqui, então vamos mantê-lo. Porque é exatamente aí que depois se pode fundar uma sociedade que ultrapasse as duas derivas, qualquer delas muito negativas em termos políticos, qual seja a do confessionalismo estrito, ou então do seu oposto, que é o laicismo ou secularismo estrito também. A laicidade também é um ganho, ou a secularidade, enfim, são palavras sinónimas, significam o reconhecimento daquele espaço comum que ainda antes das convicções pessoais estritas, nos permite conviver na pluralidade daquilo que é o nosso espaço humano, as nossas relações sociais e políticas, até aquilo que nós fazemos no mundo empresarial, do conhecimento e por aí fora. Portanto, reconhece aí um espaço em que todos nos podemos entender
ainda antes e depois das nossas convicções pessoais estritas. Isso é a laicidade, isso é a secularidade. O vício é o secularismo ou o laicismo. Estes ismos são sempre perigosos, porque esses aí querem tirar completamente da esfera social e da esfera pública aquilo que são as referências pessoais de cada um, que não devem ser obnubiladas, não devem ser esquecidas, não devem ser postergadas, muito menos combatidas quando elas se inserem na organização social no seu todo e, concretamente, entre nós, na Constituição da República e no mundo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Portanto, o laicismo é mau porque nega aquilo que é a convicção de cada um, como ela se manifesta, não só em termos individuais, mas em termos também grupais, porque aqueles que são religionários de um determinado credo, naturalmente, como tudo o que acontece na vida, exercitam-no com outros que são do mesmo credo e dentro do espaço público devem e podem ter lugar de expressão. Aliás, é uma riqueza para o espaço público, porque cada um contribui com aquilo que lhe é próprio para um ganho comum cultural, também por esta via religiosa das crenças de cada um. O confessionalismo estrito também é negativo, era aquele próprio das tais sociedades de sobrevivência, muito gregárias, e hoje em dia também se pode verificar em algumas sociedades que ainda não passaram por esse outro ritmo da convivência plural, ou então por razões até ideológicas que não permitem esse não pensamento único, que é tutelado, enfim, pelo próprio Estado, enquanto organização geral. Evitando estes dois escolhos, e numa sã secularidade, nós hoje estamos numa sociedade plural, em que cada grupo, nas suas crenças, ou também descrenças, nas suas convicções religiosas e outras, se pode expressar com os respectivos correligionários, com um grande ganho de partilha para o espaço de nós todos, que assim mesmo se enriquece. E concretamente em Portugal, onde o nosso grande desafio hoje, com cerca de 100 nacionalidades em presença, com tantos credos e tantas proveniências, é exatamente alcançarmos um patamar de interculturalidade e não de uma série de guetos culturais e religiosos fechados sobre si próprios. Pois bem, aqui é um lugar amplo para uma liberdade religiosa bem entendida, que permita, no espaço secular de todos e sem confessionalismos religiosos ou ideológicos estritos, cada um na sua crença e com os seus correligionários, expressar-se também livremente, de acordo com aquilo que a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa própria Constituição da República estabelecem, para o enriquecimento geral. O terceiro ponto que eu aqui queria brevemente enunciar refere-se exatamente às pessoas. E isto é um ganho muito grande. Concretamente, na confissão religiosa onde me insiro, na Igreja Católica, foi um objeto de estudo e de reflexão e de profundo debate da última vez em que os bispos católicos de todo o mundo se reuniram no Concílio Vaticano II, nos anos 60, e que deu depois, até aso, a uma declaração sobre a liberdade religiosa. O problema era complexo, porque para quem acredita, como concretamente nós acreditamos, na objetividade da verdade, ou seja, para quem é crente, essa objetividade funda-se em Deus e, no nosso caso católico, naquilo que ele nos disse na pessoa, na vida, no Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, é uma verdade objetiva. Se a verdade neste campo ou no outro campo é uma realidade objetivamente considerada e acatada, então qual é o meu espaço de liberdade para aderir ou não aderir a essa verdade que é anterior a mim e à minha própria decisão? A reflexão que se fez no Concílio Vaticano II e que hoje, enfim, é património universal nesta matéria, é que essa liberdade religiosa não põe em causa a objetividade da verdade, mas de alguma maneira acrescenta-lhe outra objetividade, que é a objetividade de cada um, de cada uma, no seu caminho para compreender e aderir a essa mesma verdade objetiva. E é, portanto, à pessoa que é devida a esta liberdade religiosa, quer na sua consideração geral, quer no seu exercício prático. E é exatamente este caráter pessoal da liberdade, que também implica responsabilidade, porque não estamos cá sozinhos, que a liberdade religiosa agora se equaciona, quer para nós, quer para outros credos, e mesmo para quem não tenha credo nenhum e continua à procura dele. A última
A referência que eu quero fazer a este quarto ponto tem a ver exatamente com as práticas. E como eu disse no princípio, a prática da liberdade religiosa em Portugal e da sua lei tem sido muito positiva. Tem permitido que as diversas confissões reconhecidas pelo Estado português estejam no espaço público e no seu espaço particular, desenvolvendo as suas atividades religiosas e outras, geralmente com muita expressão social e filantrópica, como se viu agora no combate a esta pandemia, e com uma harmonia muito grande, que aliás nos tem unido às várias confissões religiosas em várias frentes comuns, concretamente a favor da vida e tudo aquilo que ela implica. E também, neste ponto das práticas, eu quero referir, não podia deixar de referir, a boa prática do Estado português, que reconhecendo ativamente esta liberdade religiosa, também insere na sua própria difusão, quer radiofónica, quer televisiva, quer mediática, para que os vários credos tenham oportunidade de se manifestar e de assim mesmo enriquecer, também culturalmente, a nossa sociedade de todos. Estes 4 pontos é os que eu queria aqui trazer e, repito, com um agradecimento profundo a tudo aquilo que tem acontecido nestes 20 anos e também a oportunidade e o convite, ainda que desta maneira, mas com esta presença que os média permitem, me associar a esta feliz comemoração.